Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa matéria sexta da hoje será a História e nós estaremos dando continuidade ao conteúdo da aula passada, que foi sobre a chegada dos escravos africanos ao Brasil, né? É um conteúdo bem extenso, um conteúdo rico, então por isso que nós o dividimos em duas partes, para nós compreendermos ele da melhor forma possível. Antes de iniciarmos a leitura do nosso livro, né, antes de nós comentarmos sobre esse conteúdo, nós iremos ver o objetivo, né, desse conteúdo, dessa aula. O que vocês estarão aprendendo sobre ela. Entender que o fim da escravidão não integrou os afrodescendentes à sociedade brasileira, porque foram abandonados à própria sorte. Perceber que há um longo processo de luta por direitos por parte do movimento negro e que muito já foi conquistado, como a criminalização do racismo, né? O que nós vimos aqui é algo que nós sempre falamos, né, quando nós tocamos nessa questão da escravidão. O negro, ele era escravo. Aí, a partir daquele momento, o fazendeiro libertou o escravo, né? Aquele negro que estava ali, que veio lá da África, e ele viveu felizes para sempre. Lógico que não. Como que aquele escravo ia viver se ele não tinha uma casa para morar? Se ele não tinha um emprego? Se ele não tinha uma renda, né? Então essa questão da libertação, né, não foi assim que aconteceu, né? Não é como os livros de história contam, tá? Então, para nós iniciarmos, né, falarmos um pouquinho sobre o nosso conteúdo, nós vamos lá para a página, tá? Para a página 297, que fala: os escravizados vinham de várias regiões da África. As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e, por isso, tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Eles pertenciam a vários povos. Observe no mapa a seguir onde eles eram embarcados. Então aí vocês têm, né, um mapa, tá? Aí na tela de vocês, um mapa de onde esses escravos saíam, né? Guiné, Congo, Angola, Moçambique eram os principais, né, países que enviavam os escravos para nossas terras, tá? Observe essas fotos feitas por volta de 1870. Em Pernambuco. As pessoas mostradas são descendentes de vários povos da África, por isso apresentam diferenças físicas entre si. No Brasil, essas pessoas foram vendidas como escravizadas. Vocês também podem observar, né, aí no quadro de vocês, né, que essas pessoas elas possuem diferenças físicas, então por isso que o nosso povo, né, o povo brasileiro, ele é um povo bem diferente, né, com diversas características e feições, né, devido a, né, essa mistura das etnias. Os europeus se interessam pela compra de escravos. Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não entendiam, pois nem falavam a mesma língua, né? Ou seja, né, os europeus, né, o português, o espanhol, o italiano, ele foi lá na África, né, e trouxe pessoas só de Moçambique. Não. Eles pegavam de cada parte ali da África, alguns falavam, né, línguas diferentes, de propósito, para que eles não se comunicassem, para que eles não falassem entre si, e ali não acontecesse o quê? Uma revolta contra os fazendeiros, contra aquelas pessoas os quais estavam, né, escravizando eles,
tá ok? Vocês também podem observar aqui que qual foi o argumento de estarem levando os escravos para essas terras, né? Para ensinar o certo, para ensinar o verdadeiro. Eles falavam que, né, essas pessoas não tinham cultura, que essas pessoas eram inferiores, né? E isso é muito triste, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de falar, de se vestir, e isso não quer dizer que a pessoa ela é menos do que a outra, né? Todos nós somos iguais, independente da nossa cor, da forma como nós se vestimos, não é mesmo? Cabe ressaltar que todos nós somos iguais. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis. Fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam eram deles. E procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo, né? É o que a gente chama da fonte histórica oral, né? Antigamente, eles não, né, eram, assim, a maioria, todos eram analfabetos, né? Então, não havia a escrita. Então, como que essas histórias eram passadas? Elas eram passadas de forma oral, através da fala. Ah, mas tudo que chegava ali era verdade? Não sei, né? Fica-se a dúvida, será que o que nós sabemos hoje em dia é verdade? Né? A história ela é composta de várias histórias, né? Porque era de forma oral, é que nem aquela brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma palavra no ouvido do seu amigo, quando chega no outro ouvido, às vezes chega distorcida, até mesmo uma outra palavra, né? Hoje podemos identificar muitos costumes de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Observe, língua, né? Nós observamos o sotaque, né? Português na nossa língua, né? Que veio de Portugal. Nós, né, também tem a questão, né, da linguagem africana, a forma como eles falavam. Né? Eles também falam a língua portuguesa, mas é com um sotaque diferente. Né? E nós observamos isso aqui, né, inserido na nossa cultura também. Música e dança, a gente tem a capoeira, né? Nós temos diversas danças, as quais fazem parte da cultura africana e estão inseridas, né, na nossa cultura também, né? Faz parte da nossa cultura também. Lutas e esportes, eu já falei, né, a questão da capoeira.